Olá, meus caros amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa análise, nossa playlist do Spook Murder Houses. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das playlists mais fascinantes do canal. Claro, temos o Testando Demo, EVP, mas esta playlist é a que eu considero a mais delicada de todas. Alguns inscritos sabem, outros ainda não. A galera que está chegando agora no canal ainda está começando a engatinhar e descobrir como é que funciona tudo isso que a gente colocou. São mais de 30 playlists, mas é com muito orgulho. Essa playlist ela é específica para analisarmos certos comportamentos, energias, formas de pensamento de pessoas que cometeram certos crimes, pessoas que possuem comportamentos questionáveis e duvidosos, que foram presos, que foram realmente julgados pela sociedade, ou mesmo ambientes onde tais crimes aconteceram. Salvo realmente ali exceções, porque nós não analisamos tragédias, então não adianta me colocar campo de concentração. Cara, você vai ser denunciado para o YouTube e chutado da minha plataforma. Nós não analisamos campos de concentração. E já discutimos isso aqui, então não venham com mimimi, porque vai ser retirado, tá? Para aqueles que querem ainda subjugar esse tipo de comentário, eu recomendo que vocês assistam os vídeos de campo de concentração, tem um documentário na Netflix, e assim, vocês vão entender o porquê eu não analiso, tá? Coisas que aconteceram no Brasil, não me mandem nada que aconteceu no Brasil, que eu não tenho o menor interesse, tá? Menina do Free Fire não me interessa. A gente tem aqui restrições, essas restrições são claras. Existe uma lei muito séria aqui no Brasil de áudio e imagem, então eu não posso ficar trazendo qualquer coisa do Brasil porque eu posso ser processado ou posso realmente responder por isso. Então, cidades brasileiras eu não analiso nada. Coisas que aconteceram no Brasil, nada. Crimes que aconteceram no Brasil, nenhum. Boate Kiss, não analiso nada que aconteceu nesse país, tá? Assim, já cheguei a tentar falar com uma cidade aqui, gostaria de gravar na sua cidade e tal. Legal, a prefeitura me mandou um boleto de R$3.000 de propina para pagar para a prefeitura e isso me deixou muito enfurecido, tá? Porque a gente tenta fazer as coisas sérias, com regras, né? Se chegar na cidade, filmar o patrimônio histórico, mostrar e tudo mais, a prefeitura me mandou um boleto de propina para pagar para eles. R$3.000 de uso do direito de imagem por um dia. É deprimente que isso tenha acontecido e isso faz com que a gente nunca mais venha a pegar qualquer material que seja de cidades brasileiras, de eventos históricos que aconteceram no Brasil ou qualquer coisa. Então, por favor, evitem colocar no box esse tipo de coisa porque vai ser deletado e, dependendo do comentário, vai ser denunciado para o YouTube, tá bom? É sério, chega a cansar de tanto aviso que eu coloco aqui. Mas, voltando ao assunto, eu tenho um fornecedor de vídeos da internet, o Sr. Edson. O Edson me encaminhou um vídeo muito interessante e que aí sim vale a pena, tá? Edson foi muito assertivo nesse tipo de coisa porque me deu um clique. Há muito tempo atrás eu havia feito um vídeo contando a história do Slenderman, fiz o Testando Demo do Slenderman e o EVP do Slenderman, mas eu não analisei o que aconteceu no crime do Slenderman. E caiu a ficha. Falei, nossa, tá faltando isso. Eu vou analisar o crime do Slenderman. Como assim, Spook? Eu caí de paraquedas agora, eu não tô sabendo de nada. Pois é, meu nobre e querido desinformado. Muitas pessoas criam seus medos, exteriorizam esses medos, criam realmente, vamos dizer assim, personagens que se tornam ícones do terror. Jason, Freddy Krueger. Tem gente que tem medo do Mickey, do Pateta, do Pluto, né? Mas, vamos lá, obviamente, Samara, a Mulher do Grito, né? Todos esses personagens que foram criados pelo cinema tornam-se fatores do nosso medo.
Muitas pessoas aqui, eu aposto que quando assistiram o primeiro vídeo da Samara, do grito e tal, realmente passaram mal e ficaram algumas noites dormindo em claro ou tendo dificuldades para dormir. Mas eu concordo plenamente, porque a nossa mente fica instigando aquilo. Agora, quando realmente algo se torna um fator tão decisivo na sua mente, na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, como no caso do Slenderman. O Slenderman chegou a um ponto que tornou-se real. E eu vou explicar. Nos Estados Unidos houve um concurso de desenhos, onde eles criaram personagens, figuras, foram desenhando em Photoshop para determinar qual seria uma creepypasta a ser desenvolvida e colocada para o público como algo real. E um cara desenhou um cara esguio, de terno, sem rosto, e jogou na internet. As pessoas foram colocando histórias, alimentando histórias, personificando esse medo, e transformaram no Slenderman, que significa homem esguio, um fator de medo. Esse fator de medo gerou um problema seríssimo aos Estados Unidos. Por quê? Porque personificou um crime. Então, um desenho foi responsável por um crime que aconteceu nos Estados Unidos. A história é bem intensa e eu vou trazer para vocês um resumo dessa história e depois nós vamos analisar as criminosas. Gente, é algo bem impressionante isso e é uma linha muito tênue entre o mundo da imaginação, a esquizofrenia, o desejo de realmente acreditar em algo fantasioso, sobrepondo-se à sua vida real. Até que ponto nós vivemos a vida real? Até que ponto nós temos que acreditar em alegorias, em situações fantasmagóricas ou personificar um Deus? Porque deveras foi o que foi feito. O Slenderman tornou-se um Deus, uma representação de todos os desejos, as vontades, as ambições de duas pessoas nos Estados Unidos. Vamos assistir? Eu vou traduzindo à medida que realmente eu achar que é interessante a gente complementar o que foi dito. Bora pro vídeo. Do you feel like you're a survivor? Yeah, I shouldn't be alive. I really shouldn't after what happened. For the first time, Peyton Leitner is talking about that day 5 years ago. 3 12-year-olds at a slumber party, and the next morning, a walk into the woods to play hide and seek. Do you remember leaving the park to go to the woods? They just wanted to go on a walk, and I didn't think much of it. It's just a walk. It's in Waukesha. Like, what bad stuff happens in Waukesha, Wisconsin? Peyton was stabbed 19 times and left for dead by her own friends, who later blamed the fictional character, Slenderman. Morgan handed me the knife, and then I started to count again. When I was 5 feet away, I said, now, go ballistic, go crazy, stab, 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 stab. The suspect lured the victim into the woods. All 3 of the girls are 12 years old. Who's ever heard of 2 12-year-old girls planning for 3 garotas, 3 meninas de 12 anos de idade. 2 dessas meninas aficionadas pela figura do Slenderman, resolvem sacrificar a amiga para oferecer a esse Deus que elas consideravam. 12, foram mais ou menos entre, acho que 19 facadas que essa menina tomou, advindo dessas meninas. 19 facadas. Deu tempo dessa menina ela se esgueirar até a estrada e ser socorrida na estrada. A história remete que um homem de bicicleta estava lá e socorreu e levou para o hospital essa menina. E ela quase faleceu. A faca era enorme. Somente de lâmina a faca tinha isso daqui. E penetrou, obviamente, nos órgãos vitais dessa menina e ela conseguiu ser salva. E num depoimento, no julgamento, em tudo que foi gravado, ela nunca apareceu. Ela, pela primeira vez, ela veio à mídia
contar a versão dela. E foi ela que abre o vídeo contando. Fui com minhas amigas passear no parque e o que poderia acontecer de errado? 3 meninas passeando num parque numa cidade pacata nos Estados Unidos. Quer dizer, as pessoas realmente não personificam esses criminosos, né? 2 menininhas de 12 anos de idade nunca poderiam cometer um crime, imagina. Mas infelizmente cometem. Quase tiraram a vida da amiga em face a oferecê-la ao Slenderman. 6 months to kill one of their best friends. The whole time, Peyton was screaming and begging. I didn't want to do this. I was afraid of what would happen if I didn't. 2014. It's Friday night in Waukesha, Wisconsin, a Milwaukee suburb. Peyton is getting ready to celebrate her best friend Morgan Geyser's birthday at that slumber party. Peyton was so excited. The girls met in 4th grade, Peyton drawn to Morgan because she was a loner who needed a friend. I made friends with her when I saw that she didn't have any friends at all. Also at that sleepover, Anissa Wire, who was new to the school and who had grown close to Morgan. They played up in Morgan's bedroom, ran up and down the stairs, giggling and laughing, and I mean, it was just a normal night. But there was nothing normal about what happened the next morning when Morgan and Anissa suggest they all go to the park and then to the woods together. Ela fala que era uma menina que não tinha amigos, ela foi lá e realmente se predispôs a ser amiguinha dela na escola, desde a 4ª série ali. Elas se tornaram amigas e na data de aniversário delas, elas iam comemorar, então fica aquela, né, vai todo mundo para casa dela, faz festa do pijama e tudo mais, se divertem. E num passeio pelo parque é que acontece o atentado. Anissa told me to lie on the ground and cover myself in sticks and leaves and stuff, but it was really just a trick. While playing hide and seek, then came Anissa's command, and Morgan attacks Peyton with a knife. Morgan said, "Don't be afraid, I'm only a little kitty cat," and jumped on top of Bella and stabbed her repeatedly. And do you remember when it started? Kind of. I didn't feel anything because my body was in shock. Ela fala que as amigas levaram então ela para passear no parque e em meio a um código que uma tinha com a outra foi e atacou, tá? A menina não se lembra dos primeiros golpes, ela só se lembra do corpo entrando em choque, porque obviamente você não espera nada, você é uma criança, não sabe que tipo de reação você vai ter numa hora dessa, sua mente entra em pânico, porque não sabe como reagir, você acaba aceitando praticamente as facadas, porque até você ter uma reação, a outra foi sem parar, como a gente viu no começo do vídeo, ela falando pro policial que foi direto, as facadas, uma atrás da outra. They told me to lay down, you'll lose blood slower, we're gonna go get help. Did she try to get up? Yeah, she tried to get up. She said that she couldn't see, she couldn't walk, and that she couldn't breathe. And they told her they were going to go get her help, but Anissa flat out said, no, we weren't getting her help. We wanted her to die. I got up. Olha, isso é pesadíssimo, né? A menina ainda tenta levantar, pedir ajuda e tudo mais. Fala que realmente a menina não conseguia ver, ela não tinha mais, não estava nem conseguindo respirar direito. E pede ajuda. Ela falou, não vai ter ajuda. A gente vai vê-la morrer. And I just walked until I hit a patch of grass where I could lay down. A bicyclist notices Peyton bloody and lying in the grass. He calls 911. Officer Dan Klein is the first on the scene. I asked her who did this, and she told me her friend Morgan. Peyton tells paramedics she's been stabbed. They asked how long was the knife, and she said that the knife was about like this. And olha isso, somente a lâmina era desse tamanho. Quem achou foi um ciclista que na hora ligou para 911 e aí intercedeu, a polícia foi lá, pegou o corpo da menina e tudo mais. E ele pergunta, quem é que fez isso? Ela fala, minhas amigas. Olha que tenso que é o negócio. she was talking about the blade, not the handle. Her mother rushes to the hospital just before Peyton
is taken into surgery. I said, "You're gonna be okay. It's gonna be fine." But I could see that she was covered. Her arms and her legs and her abdomen were covered in stab wounds. The surgeon treating Peyton told me if the stab wound to the chest had been the width of a human hair deeper, she would not have survived. A mãe corre para o hospital e vê ela toda ensanguentada. A menina fala: eu vou sobreviver, vou morrer. Não, você vai ficar bem, você vai ficar bem. E o médico fala que se realmente um dos ferimentos tivesse sido um pouquinho mais profundo, ela não teria sobrevivido. While Peyton fights for her life, police are searching everywhere for the two girls. E a polícia foi atrás das meninas. I had gotten a message that the sheriff's department had located the girls on the side of I-94. They were sitting on the side of the freeway. By the time we found them, they had walked about 5 hours and made it to the north end of our city. Morgan Geyser and Anissa Wire are brought back to the Waukesha police station for questioning. Their demeanor was very calm. They seemed kind of meek. Your parents know. Elas ficaram andando por horas e até que foram realmente ali levadas até a delegacia para fazer o seu depoimento. E aí o que a gente vai ver é o depoimento das duas e o comportamento das duas. Mas existe um vídeo que a gente consegue ver essa entrevista que foi feita pela psicóloga e pelos detetives de polícia, como o comportamento das duas foi realmente o oposto. Um comportamento de uma menina que sabia o que estava fazendo, a outra que não entendeu o que estava fazendo e que a ficha cai depois. Então, é interessante analisar esses arquétipos. So that you're here talking to me, okay? And I'm glad they're so glad that you're safe. I did notice she had a blood stain on the front of her shirt, and she was wearing 2 shirts. What's your name? Anissa Wire. Ela estava com sangue nas duas camisetas. Numa da camiseta que estava externa, né? A primeira camiseta, depois a segunda camiseta estava repleta de sangue. Mancha de sangue, mancha de sangue. Morgan seemed like she was very calm, Ela estava completamente calma, very relaxed. totalmente relaxada. I mean, she's at a police department and she's covered in blood. And this is like a normal day for her. Ela estava coberta de sangue. Era como se fosse um dia normal para essa menina. You could hear Morgan ask what's happened to Peyton, using her nickname, Bella. Is she dead? Ela pergunta se a Bela morreu. O detetive fala: eu não sei. Ela foi levada para o hospital. What? Ela não... Como assim foi levada para o hospital, né? Tipo, ela devia ter morrido no caminho, ela devia ter morrido lá na floresta. I was just wondering. It didn't seem like it really concerned her too much if she was dead or alive. The detectives read the girls their rights. You have the right. E ela começa, obviamente, a fazer a leitura dos direitos que elas têm. Ou seja, já é um elemento que, assim, vocês foram condenadas já, né? Vocês têm as marcas, vocês já têm... A Bela já, obviamente, tem toda a história e agora vocês vão começar a serem julgadas. Remain silent. Here in the state of Wisconsin, a child can be interrogated without the presence of their parent or guardian being in the room. At that time, I did not know that. Isso é complicado. A mãe de uma das meninas ficou realmente chateada, ou bem chateada, com um fator que é... Eles fizeram já todo o esquema para condenar as duas meninas, e os pais não estavam sabendo disso. Os pais foram chamados depois, quando realmente as duas já estavam ali, sobre toda a tutela da polícia. Então a polícia já fez a investigação, já coletou as provas, sangue, fizeram um exame de sangue para constatar que era da Bela, fizeram toda a varredura da área, identificaram a arma do crime e já condenaram as duas, falando, ok, vocês já estão presas. E os pais foram chamados depois. Então, como assim, cara? Eu não posso nem tentar entender o que aconteceu com minha filha, vocês já condenaram a minha filha. Essa é a postura de uma das mães. We find that people are more truthful when they don't have their parents present. E aí o cara fala, né? O detetive fala, a gente achou que realmente chamando os pais
poderia atrapalhar no processo do interrogatório ou da investigação. Então eles deixam os pais de lado, trazem as crianças e falam, muito bem, vamos conversar. E aí começa o interrogatório. And he arrested us. The interrogations last for hours. Ela tá algemada, né? I have a daughter that's almost the same age as her, like she could be my daughter, but then she started saying things that were really very eerie, hearing them coming out of a 12-year-old's mouth. So did you guys talk about doing this beforehand? Anisha told me we had to Why? because she said that he'd kill our family. Who's he? A man. E ele fala que o que mais impressiona ele durante todo esse questionamento das meninas foram escutar certas coisas de uma boca de uma menina de 12 anos. Então aqui já começa a abertura para o Slenderman, onde ele vai interrogar e fala, por que você fez isso? Ah, porque um homem me mandou. Por quê? Quem é esse homem? Ah, é um cara que disse que poderia matar toda minha família, né, de acordo com a minha amiga. Tá, mas quem é esse cara? É um homem. I didn't know him. Eu não conheço ele, Anisha knew him. mas a And this Anissa, is a amiga, where the conhece. story takes another turn to a fictional character on the internet. There's this website called the Creepypasta Wiki. Tem um website chamado Creepypasta Wiki. It's full of like horror stories that are meant to purposely scare you. And there's one of them called Slenderman. E um deles se chama Slenderman. A que ponto vai a idiotice humana? Ou seja, a criação dos medos, a personificação dos medos, tornar-se aquilo verdade, colocar acima de qualquer moral, conduta, ética, na qual você pode matar uma pessoa hoje tranquilamente e oferecer ao Slenderman. As crianças acreditando e personificando essa figura, tornando ele real a sua vida e convencendo os demais. Ou seja, um simples desenho foi capaz de levar uma menina de 12 anos ao quase estado da morte. E duas meninas completamente enjauladas, tratadas como um animal. Quem assistiu o documentário desse assunto no HBO viu que as meninas foram tratadas como animais. Por quê? Pela temerosidade. Até onde o comportamento de uma menina de 12 anos pode levá-la algemadas, acorrentadas dentro de um julgamento, o qual elas vão passar o resto da vida na cadeia. Na época do julgamento, uma delas vai passar tipo 40, 50 anos presa, e a outra conseguiu ir para um hospital psicológico, lá, uma clínica psiquiátrica, para ficar internada. A que ficou presa, ficou reclusa e não ia nem conseguir ver os próprios pais. Ou seja, ela ia sair com 50 anos, 60 anos de idade da cadeia para ver realmente o túmulo dos pais mortos. É isso. Até que ponto o ser humano se condena? Até que ponto o ser humano não questiona as coisas? Até que ponto o ser humano não vai atrás da devida informação para entender como surgem esses medos, como surgem os arquétipos, como surgem esses pseudo-deuses que todo mundo idolatra? Porque o que elas fizeram foi uma idolatria a uma figura na qual elas temiam. Curiosamente, isso a gente viu muito na Idade Média. Muito na Idade Média. Who's Slenderman? He's this tall, faceless man who preys on children. Slenderman. And, oh well, he can like exploit these tendrils from his back and like strangle his victims. For what the creepypasta Wiki said, he targets children most. Anissa explained to me that to prove yourself worthy to Slender, you would have to kill somebody. E ela fala, né, que para realmente provar o seu valor ao Slenderman, você tem que matar alguém. A menina é a adepta e viciada nisso, enquanto a amiga deve ser a doidinha que realmente foi a que esfaqueou a outra. Ela não esfaqueou, quem esfaqueou foi aquela menina. Essa daqui é a detentora do medo e do conhecimento da história do Slenderman, que foi construída a partir de diversas outras pessoas que foram recebendo a imagem e criando a história. When we come back. Did you feel bad? I was
stab one of your best friends? I thought about it, but then I decided that remorse will get me nowhere. O cara pergunta, né, se você sente remorso. Ela, de vez em quando eu penso nisso, mas eu não tenho nenhum remorso. It's easier to live without regrets. E agora a gente vai para a segunda parte, que é a análise das meninas perante todo o julgamento. E nós vamos fazer uma análise baseada num princípio. Nós temos conceitos interessantes que foram criados há 2.500 anos atrás, com o surgimento de muitas escolas místicas do Oriente. Na Índia, nas Filipinas, na China, no Japão, onde foram realmente construídos conceitos muito interessantes de bioenergia, de leitura de bioenergia, de pontos de energia nos quais nós utilizamos dentro das escolas tradicionais chinesas, na acupuntura, por exemplo. Com o desenvolvimento das habilidades humanas, a consciência foi evoluindo. Em muitos lugares da Índia e das Filipinas, desenvolveu-se a possibilidade de fazer uma leitura do corpo de energia de um indivíduo, seja o seu corpo físico, comportamental, onde você vê muitas pessoas analisando trejeitos, gestos e tudo mais, mudanças de fisionomia e tudo mais, que obviamente demonstram insegurança, irritação, raiva. Eles criam obviamente uma analogia entre comportamentos e as emoções. Obviamente pensamentos também. Mas o Oriente foi além. Existe a possibilidade de ler o corpo de energia físico, ler o corpo de energia espiritual, seja emocional, mental, o astral, entre outros. Cada ponto de energia ele está conectado intrinsecamente à nossa mente, nossas emoções e nosso corpo físico. Na hora que o nosso corpo físico, obviamente, remete a um comportamento, uma ação, o corpo de energia mental ele já estava começando a desenvolver esse pensamento, raciocínio, que gera uma emoção, que gera o comportamento. Então antecipamos esse comportamento de gestos lendo o corpo de energia. E é isso que eu vou fazer. Por meio de estudos que eu tive ao longo de 15 anos em salas de aula do Oriente, aprendendo, analisando, estudando corpo de energia, sua forma de agir, sua forma de se manifestar e de se correlacionar entre todos os pontos, eu vou fazer uma análise comportamental, uma análise de pensamentos, de emoções, ver realmente cada ponto de energia, como ele se relaciona às perguntas feitas. E isso vai ficar para a segunda parte desse vídeo, onde nós vamos focar diretamente este depoimento que foi dado pelas meninas dentro da entrevista que esses detetives fazem para tentar realmente compor a ideia, como foi o crime e juntar as provas. Então se preparem, porque nós vamos ver uma outra maneira de analisar o indivíduo. Bom, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que Tio Spook aqui é licenciado internacionalmente como terapeuta e psicoterapeuta dentro de técnicas voltadas a complementar a medicina tradicional. São técnicas direcionadas a tratamentos físicos, mentais, emocionais, espirituais e, obviamente, as limpezas de casa e as retiradas dessas energias de seus ambientes. Para aqueles que querem passar por essa terapia complementar que nós oferecemos, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Somente por este endereço de e-mail. Não é pelo Facebook, não é pelo Instagram, não é por nenhum outro meio ou método de comunicação. É somente por este endereço de e-mail, limpezadecasas@gmail.com. Está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar na setinha, vai abrir toda a descrição do vídeo e tá ali para vocês direitinho. Ctrl+C, Ctrl+V e vocês mandam pra gente essa solicitação de ajuda, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa de doação Seja Membro, na qual você clica aqui embaixo e doa R$8, e isso ajuda muito a gente a continuar na plataforma, e claramente o sistema de doação pelo PayPal, que também está na descrição aqui embaixo, direitinho para vocês como vocês podem fazer. Além do nosso website, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação deste vídeo. E bons sustos a todos nós.